Olá, boa tarde, tudo bem com você? Cada dia mais perto do final do ano, né? Passa um final de semana desses e aí no próximo já está tudo diferente. Que bom! Vamos alegrar o nosso coração, nossa mente, nossa vida, porque o momento é muito especial. É tão especial que a gente vai falar neste ser especial hoje. Jesus, o que Jesus é para nós? Nós, como humanidade, a luz do mundo. E esse vai ser o tema que, logo em seguida, após a prece, o nosso querido amigo Paulo Augusto virá comentar para a gente, tá bom? Vamos fazer aqui uma oração para darmos início à nossa Domingueira do Leão. Deus, Pai amado, que as tuas bênçãos nunca nos faltem, nos fortaleçam sempre, mas que, sobretudo, saibamos agradecer, vivendo com grandiosidade cada uma das experimentações que somos testados. E, ao mesmo tempo, por todas as bênçãos, porque sabemos, como um grande mestre que és, cada lição que ensejas para nós é mais um aprendizado rumo ao infinito bem. Que o teu amor em nossos corações pelo Evangelho de Jesus esteja sempre pulsando na melhor frequência possível e que realizemos os nossos compromissos perante o bem, que assim seja. Então é isso, nós temos aqui, já fazia um tempinho que ele não estava conosco, só estou tendo aqui um probleminha no meu mouse, mas eu já achei, e aqui está ele, o nosso querido Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Jacob? Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo, querido. Vou deixar aqui a tela, o espaço, você fale e fale bem, porque essa pessoa de quem você vem falar merece o nosso melhor carinho, a nossa melhor atenção. Fique à vontade, meu amigo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Jacó, e já quero desejar a todos que estão nos assistindo uma boa tarde, né, que a gente consiga, nessa tarde, abrir o coração para semear em nós as lições do Cristo. Eu acredito que não existe melhor conversa que a gente possa ter na nossa vida que substitua, né, um diálogo onde a gente fale de Jesus. Jesus, quando a gente diz o nome dele, o nosso coração já se enche de amor, de ternura, e é muito aconselhável que a gente fale sobre Jesus com os nossos familiares, com aqueles que estão perto de nós, porque essa alegria que salta do nosso coração também banha aquele que está ao nosso lado, que pode recordar ou aprender sobre a vida do nosso amado Mestre Jesus. O Espiritismo, ele tem Jesus como mestre. Isso é extremamente importante para o nosso entendimento, porque muitas pessoas que desconhecem a doutrina espírita, muitas acreditam que ela se baseia no intercâmbio com os espíritos, né, com diálogos com os espíritos, que são eles a nossa referência, né? E todos nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, né, que esse espírito estrelado de luz, de amor, esse que é o nosso modelo e guia, se chama Jesus, né? E toda a doutrina espírita, ela vem dar luz, dar clareza no que Jesus nos trouxe, para assim facilitar a nossa jornada, facilitar a nossa caminhada no sentido do entendimento, deixando claro para nós o porquê estamos aqui, o que temos que fazer aqui e o nosso destino. Esse tema, Jesus, a luz do mundo, né, essa afirmação está presente no Evangelho de São João. Então, Jesus nos diz diretamente, com clareza, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas será a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Isso é importantíssimo, porque nós, todos os dias, somos convidados a fazer escolhas. Escolhas que nos colocam diante dos nossos irmãos e podemos assumir posturas.
emitir opiniões que nos aproximam do que Jesus nos ensina ou nos distancia. Como ele disse, se a nossa escolha for caminhar com ele, for segui-lo, a gente não vai andar em treva, não vai viver em treva, mas a gente vai ter a luz da vida. E essa luz, ela é perene, ela não é passageira, ela não vai se encontrar em nossos corações apenas nessa encarnação, mas ela vai caminhar com a gente, e a gente vai caminhar em alegria, vai caminhar entusiasmado, vai caminhar sorridente, porque nós vamos compreender, né, que só existe um caminho para todos nós, que é o caminho do bem. Né? E você que me escuta, agora você já pode sorrir, já pode se alegrar, porque só da gente ter o interesse de saber um pouco mais da vida de Jesus, buscando entender, para trazer esse entendimento para o nosso coração, para a nossa mente, para as nossas ações, sinta-se já uma pessoa, né, privilegiada, porque você já dá um passo diante de um propósito, que é um propósito que só nos traz renovação, que só nos traz iluminação. Logicamente, Jesus convida-nos a segui-lo, e é preciso que a gente compreenda o que é seguir Jesus. Nosso amado Mestre, ele trouxe um exemplo de amor, nos ensinou a perdoar, mas junto ao seu amor, o seu perdão, temos que ter consciência do tamanho sacrifício que ele fez. Para nós, ainda é muito difícil responder uma ofensa com amor, com gentileza, ou, muitas vezes, não responder, se silenciar na tentativa de apaziguar, de trazer paz, trazer calma, trazer harmonia. Mas quantas foram as vezes que Jesus, no seu apostolado, foi ofendido, foi agredido, em palavras, foi agredido fisicamente, e não nos trouxe nenhum exemplo de agressão. Sempre um exemplo de paz, um exemplo de harmonia, um exemplo que mostra a sua grandeza moral. Jesus conhecia cada coração que estava convivendo com ele. E ele sabia, e sabe, de uma coisa que a doutrina espírita nos traz com muita clareza. Essa coisa é o sentido da nossa existência. Todos nós somos amados incondicionalmente e muito por Deus, pelo nosso Pai. Da mesma forma, também somos amados pelo Cristo e por muitos irmãos benfeitores, conhecidos como anjos da guarda, por exemplo, que nos cercam e nos auxiliam sempre, quando estamos caminhando no bem. Jesus conhecia cada coração e sabia que todos que estavam com ele iriam progredir, mesmo o violentando com agressões verbais ou físicas. Ele sabe que aquele irmão vai progredir. Ele conhece aquele coração. Seria muito importante que a gente conseguisse caminhar com esse entendimento, porque facilitaria e muito a nossa convivência com aqueles que nos cercam, seja na nossa família, no nosso trabalho, no trânsito, qualquer ambiente que a gente esteja. De fato, eu não consigo fazer uma leitura do coração das pessoas que estão ao meu lado, mas nós sabemos que o mundo que habitamos é um mundo de provas e expiações, que a gente poderia até chamar de mundo de dificuldades. Todos aqui estão passando por dificuldades. Não são dificuldades apenas momentâneas, dificuldades constantes, cada qual com aquilo que pode carregar, cada qual com aquilo que tem a necessidade de aprender. Então, quando eu estou próximo de um irmão, eu já tenho que ter em mente que ele passou por várias dificuldades. Eu não posso avaliar o seu coração,
Mas o que eu sei é que se ele está aqui, nesse mundo, convivendo comigo e com os outros, é porque ele tem a necessidade de estar aqui. Que todos nós que estamos ali ao seu redor somos necessários para o seu adiantamento moral, para a sua melhora. Aquela pessoa que eu quero ver de uma forma muito boa, né, fazendo o bem, isso vai acontecer. A gente pode caminhar com essa tranquilidade. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Mas essa pessoa, esse filho, por exemplo, que traz preocupação para você, né, o esposo, esposa, amigo, irmão, todos nós vamos progredir. Isso é algo que traz um sentido diferente para a nossa existência, porque a gente deixa de olhar para as imperfeições, né, e já não dá tanta importância para elas, porque a gente sabe que aquele nosso irmão, né, ele vai conseguir. E Jesus olha para todos nós dessa forma. Ele acredita em mim, acredita em você, acredita em todos. Nós todos iremos melhorar, nós todos iremos aprender a amar, né, a sermos caridosos, bondosos, indulgentes. Isso vai acontecer com todos. Infelizmente, nós ainda caminhamos de uma forma um pouco lenta e temos algumas crenças que dificultam muito essa libertação de sentimentos que nós deixamos nascer em nosso coração que não são bons. É natural que quando a gente tenha um encontro que não seja bom, vamos assim dizer, né? Uma pessoa nos ofenda, né? A gente fica pensando naquilo, pensando. E é preciso ter cuidado e meditar sobre esse pensamento. Por quê? Naturalmente, eu encontrei aquela pessoa hoje e tive um dissabor. Daqui a 5 anos, 10 anos, eu encontro novamente aquela pessoa e já fico imaginando, agora ela vai me passar para trás de novo, né? E aí, vale a pena a gente recordar desse objetivo de todos nós, do progresso, de sermos melhores, a exemplo de Jesus. É uma lei natural, é uma lei divina. Todos estamos sendo regidos por essa lei. E a gente cria essa imagem fantasiosa de que aquele que estava comigo, né, e não me fez o bem, por exemplo, ele não vai progredir. Eu encontro ele depois de 5, de 10 anos e acho que ele é a mesma coisa. E fico ali ressentido, vivenciando a experiência do passado. É preciso que a gente reflita, medite sobre isso. Esse irmão, ele progrediu ao longo desses 5, desses 10 anos, esse período, né, de distanciamento. Ele progrediu, né? Ele também progrediu, assim como você, assim como eu. Então a gente tem que perder esse medo da convivência em função desse ressentimento passado, né? Temos que aí entender que esse irmão, ele também é amado por Deus, ele também é cuidado por Jesus, nosso mestre de luz, né? Também tem os anjos, tem os benfeitores ali ao lado dele, inspirando ao bem. E aí a gente precisa acreditar nisso, porque isso é real para todos nós. Isso também ajuda a caminharmos, né, com um otimismo, né, eu costumo brincar, otimismo com Jesus. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Né? Otimismo com Jesus. Porque a gente começa a não se prender, né, a certas ingenuidades da nossa condição. E a gente começa a dar um sentido, dar um destino direcionado a Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, que traz ali lições do Cristo, lições diretas, né, lições por parábolas, com a clareza, né, a objetividade, a lucidez, né, de Kardec e também de muitos benfeitores que ali assinam, traz um capítulo que nos ensina a pensar diferente,
né? Dentro desse capítulo, nós temos um subtópico que é chamado o ponto de vista. E quando a gente lê, né, eu convido todos vocês a fazer essa leitura, quando a gente lê esse tópico, a gente começa a entender como nós somos pequenininhos, né? A gente só pensa no agora, né? E muitas vezes esse pensar no agora, no momento, faz com que a gente tome atitudes, né? Atitudes onde muitas vezes tem mais instinto do que razão, né? Atitudes que falta emoções, né? Emoções elevadas, né? Vamos assim dizer, falta um bom comportamento, um bom sentimento ali naquelas atitudes, porque a gente está muito preso ao agora, aquele instante. E quando a gente lê esse capítulo, a gente aprende, né, que nós devemos ali ter muita atenção, né, à vida futura. O que seria essa vida futura? A nossa existência, né, após essa experiência aqui encarnados, né? E aí, quando a gente coloca a nossa atenção para a vida futura, a gente tem mais tranquilidade em buscar os ensinamentos de Jesus. Porque essa vida futura, né, tão sonhada, ela são os seus ensinamentos que dão os passos, né, o sentido que nos levam a Deus, né? E nós deixamos de tomar atitudes precipitadas, por exemplo, deixamos de ser pessoas ansiosas, deixamos de ser pessoas com revoltas, né, com questionamentos, né, deixamos de ser a vítima e passamos a nos comportar, né, pensando sempre em Deus, em Jesus, né, em se melhorar, em se modificar, trazendo o exemplo do Cristo para a minha vida. Então Jesus, ele reforça o amor ao próximo, mas ele traz a lição do perdão num meio, num contexto onde ali estavam irmãos, né? Estavam pessoas que compreendia que era olho por olho, dente por dente, né? Então, se alguém me fizesse algo, eu poderia ali retribuí-lo com o mesmo peso. E Jesus vem nos ensinar a perdoar. E o perdão, né? Essa palavra tão pequenininha, para muitos, dependendo das situações, ele é difícil. É muito difícil. Mas vale a pena. Vale a pena insistir no perdão. Porque é uma lição de Jesus. Né? É uma lição desse que só de pensar nosso coração se alegra. Então, insistir no perdão é algo que só vai nos fazer bem. Só vai trazer alegria para o nosso coração. Né? Esse perdão, muitas vezes, eu não consigo realizá-lo de uma forma imediata ou direta, mas Jesus nos convida a ir até Ele diante dos impassos que são estabelecidos na nossa existência. E nós podemos, né, se estamos com dificuldades de perdoar, por exemplo, e de encontrar a pessoa, nós temos o recurso da oração, que apacenta, que acalma, que permite a aproximação dos bons espíritos para ali nos trazer orientações, para assim saber melhor vivenciar essa experiência, fazendo dela uma lição que nos eleve, uma lição que é um ingrediente para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então, naturalmente, cada coração sabe onde dói, mas Jesus, que nos ama, nos convida ao perdão. Por que não nessa época, esse dezembro, esse mês tão maravilhoso, né, onde todos lembram de Jesus, todos trazem o seu nome, as suas orações, para o seu lar, para o seu coração, a lembrança do mais querido. Muitos têm nesse momento
a simbologia do presente. Por que não presentear a Jesus? Será que somos capazes de dar um presente ao nosso amado Mestre? Com certeza, nós somos capazes de presentear o nosso Mestre. Imagina a alegria de Jesus em ver, né, nós, irmãos tão queridos, tão amados, superando uma imperfeição moral, ou insistindo nessa superação, colocando nosso ânimo, nossa vontade para ser melhor. Por que não entregar nas mãos do Cristo um perdão? Às vezes, dentro do nosso núcleo familiar, as relações são difíceis e a mágoa floresce. Por que não perdoar e presentear a Jesus com essa iniciativa? Imagine a alegria do nosso Mestre em ver você como irmão tão querido, tão amado, ali orando para Ele, para o Pai, e se esforçando no bem. É um presente maravilhoso. Você que tem filho, que tem filha, que tem pessoas sob a sua tutela, imagine só esse que foi entregue à sua guarda, realizando atos que não lhe alegram. Imagina se este pudesse mudar o seu comportamento e você observar essa mudança. Isso não traria alegria para o seu coração? Pois bem, todas as vezes que fazemos essa escolha, nós trazemos alegria ao coração do Cristo. Trazemos um sorriso ao seu rosto. Nessa afirmação do Evangelho de João, segue-me. Quem segue a Jesus não anda na treva. É importante que a gente tenha a compreensão de dois fatos que eu vou apontar, dois apontamentos. O primeiro é que a nossa morada não é só nossa casa. Nós temos a nossa morada do coração. É muito comum nós nos deixarmos perturbar por coisas que acontecem corriqueiramente ao longo dos nossos dias. Mas é preciso que a gente entenda a importância de cada uma e procure vivenciar todas elas com Jesus, buscando sempre o serviço do bem que nos traz aprimoramento. Então, quando temos pensamentos perturbadores, né, insistentes, é importante que a gente analise essa morada, esse coração, para que não deixemos em nós a escuridão prevalecer. Busquemos no Cristo, busquemos em Deus, busquemos na oração o equilíbrio, busquemos nas leituras a boa orientação, na meditação, as boas intuições, porque isso é fundamental para todos nós e tem um reflexo na nossa saúde mental, na nossa saúde física. E, naturalmente, os nossos irmãos benfeitores, eles se aproximam de todos nós a fim de nos auxiliar. Eles são prepostos de Jesus, trabalhando aqui ao nosso lado, nos ajudando sempre. Mas para isso, é preciso que a gente faça um esforço, né, em preservar a nossa harmonia, a nossa sintonia com o bem. Isso é importantíssimo. Nós temos muitos desafios ao longo do dia, mas é preciso deixar o nosso coração sempre voltado para o Cristo, voltado para Deus. Aí está o nosso tesouro. A compreensão da vida futura traz luz, certeza para essa jornada que passamos aqui, né? Facilita o nosso entendimento, nos fortalece, porque é um entendimento claro. É um entendimento claro do que
devemos colocar, aonde devemos colocar os nossos esforços. Isso é importante. A outra coisa aqui também é um apontamento maravilhoso, é sobre a relação que temos com Jesus. É muito importante que a gente pense sobre isso. Qual a relação que eu tenho com Cristo? Faça essa pergunta. Qual a relação que eu tenho com Jesus? Busquemos recordar da nossa prece, por exemplo, quando conversamos com Deus, conversamos com Cristo. O que fazemos na nossa prece? O que pedimos? O que agradecemos? É muito comum a gente estar sempre buscando o bem. Isso é muito natural para todos nós, né? Temos o instinto da conservação. Mas é importante entender que quando Jesus nos convida a segui-lo, ele não está convidando apenas ao entendimento das suas lições. Ele não está nos convidando apenas a buscá-lo diante das nossas aflições, das nossas angústias ou dos nossos momentos felizes. Mas Jesus também está nos convidando a seguir os seus passos. E quando a gente olha para os passos de Jesus, a gente identifica sacrifícios, abnegação, amor ao próximo. Isso é importantíssimo para todos nós. É importantíssimo, porque aqui nós precisamos tomar uma iniciativa. Muitos já tomaram. Nós precisamos tomar a iniciativa de escolher, seguir o bem. E seguir o bem é ir em busca de realizar o bem. Muitas vezes a gente está sentadinho, aguardando a oportunidade de chegar. Mas será que Jesus, ele passava o tempo todo sentadinho, aguardando a oportunidade? Ou ele estava ali buscando, curando, ensinando? Então esse entendimento ele é muito importante para todos nós. Seguir a Jesus é fazer o bem. Logicamente, a nossa condição não é como a do Cristo. Mas quanto mais nos colocarmos à disposição do bem, naturalmente, todos que auxiliam com o bem se aproximam de nós. E naturalmente, dia após dia, nós iremos aprender com essa experiência a sermos melhores no amor, na caridade, na indulgência, na bondade, no perdão. Então nós temos que pensar sobre isso. Jesus nos ensina de forma muito clara. Ele resume todas as leis, tudo ensinado pelos profetas, a amar ao próximo. Amar ao próximo. E ainda nesse trecho evangélico, ele continua sendo questionado pelos sacerdotes. E quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que para nós nos ensina muitas coisas. Mas a gente pode pegar a essência do entendimento que o próximo é todo aquele que se apresenta. Mas não basta o próximo se apresentar. Eu preciso permitir que aquele que se apresenta, realmente eu o acolha, eu o abrace como o meu próximo. Porque senão, ele é apresentado a nós, a gente se vira para o lado e ele passa. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento. Nós temos que seguir os passos de Jesus. O que ele nos ensinou? A amar o próximo. Como que a gente pode amar o próximo? Sendo bondosos, fazendo o bem que está ao nosso alcance. No capítulo Fora da Caridade, não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos
uma questão que é a 888, que fala sobre caridade material, caridade moral, né? É muito interessante fazer a leitura desse capítulo. Ele é muito belo, muito rico. Ali, pequena desculpa, fiz uma confusão, né? O Livro dos Espíritos, a questão 888, fala sobre caridade moral e caridade material. A resposta dessa questão é assinada por São Vicente de Paula. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há Salvação, a gente também tem um trecho aí que foi assinado por São Vicente de Paula, todos esses presentes também na Revista Espírita, tá? Desculpa a confusão. Mas ali a gente vê, né, uma orientação sobre as caridades, né? E tem muita gente que fala, olha, a caridade material, ela é muito fácil, a caridade moral é que é difícil. Bom, é preciso que cada coração reflita sobre isso, não é verdade? Porque para um pode ser, né, a caridade material também pode ser muito difícil, né? E se a gente começa a refletir, por exemplo, na condição do nosso orbe, né? Nós vivemos em uma condição de muita desigualdade, né? Se a caridade material fosse fácil, essa desigualdade não estaria presente no nosso orbe, né? Mas, de fato, né, aí temos a oportunidade de auxiliar, né? E, naturalmente, a caridade material, nós estamos ali a doar o que temos materialmente. E na caridade moral, nós temos a doar o que somos, né? Então, é provável que para uma pessoa ainda que tem muita dificuldade de perdoar, o perdão para ela veja como uma caridade moral, mas ela tem muita dificuldade, né, para realizar, né? Mas, naturalmente, o nosso compromisso é para se esforçar, né, em fazer o bem que estiver ao nosso alcance, né? Então, temos que ter, né, essa motivação. A gente não pode perder de vista, a gente não pode perder a oportunidade de fazer o bem, né? Nós temos aí uma grande fila para encarnar, né? Ou seja, você que está aí, que está me vendo, né, independente da sua idade, da sua condição, você está encarnado, meu Deus, que oportunidade de aprendizado, né? Então, abra o coração para as lições que chegam e vamos vivenciá-las todas com amor, né? É muito importante ressaltar essa questão do progresso, esse entendimento de seguir os passos do Cristo, se doando, se esforçando, porque, como já dissemos anteriormente, o progresso é algo inevitável, é inevitável, né? Dentro da literatura espírita, nós temos algumas informações. Tem um livro chamado O Solar de Apolo, e ele traz, né, informações sobre Herodes, né? Vamos recordar dele, né, quando Jesus nasceu. Herodes foi aquele rei, né, que perseguiu Jesus já quando bebezinho, né? E ali, nessa perseguição, ele foi responsável pela morte de muitas crianças, né? De muitas crianças. Naturalmente, Herodes desencarna e, assim como qualquer filho de Deus, amado pelo Pai, amado pelo Cristo, ele segue o seu processo de aprendizado ao longo de várias encarnações. Nesse livro Solar de Apolo, né, nós temos aí a informação de que, mais ou menos ali em 1700, nós temos, né, a figura de São Vicente de Paula trabalhando na igreja, organizando os fiéis no serviço da caridade, contribuindo com a reforma da igreja naquela época, né? O seu trabalho com a caridade foi algo tão prestimoso, tão bom, que até hoje nós temos grupos de trabalhadores voluntários pelo mundo, né? Seguindo o exemplo do Cristo através da inspiração, né? Através da compreensão dos valores que São Vicente de Paula trouxe. E esse livro aponta que São Vicente de Paulo, né, na época do Cristo, era Herodes. E aí a gente pode até ficar assim, meu Deus, né? Ele assina
o capítulo Fora da Caridade da Salvação, Não Há Salvação, ele assina perguntas no Livro do Espírito? Ele assina. Ele progrediu, assim como você, assim como eu, assim como todos que estão ao nosso redor. Nós iremos progredir e só existe um sentido para o nosso progresso, que é o sentido do amor, né? É o sentido da fraternidade. Então, assim, nós não temos que ser pessimistas. Não precisamos ser pessimistas. Nós temos que vivenciar a nossa experiência com alegria, com otimismo. Naturalmente, né, eu posso fazer algo que eu não fique à vontade, né? Olha, que gere perturbação para mim mesmo, né? O outro também pode fazer algo que gere perturbação para mim. Mas a gente precisa ter calma, precisa ter tranquilidade, né? Porque a nossa atenção maior é a Deus, é a Jesus. Então, naturalmente, isso que me perturba, né? Se for uma condição de inferioridade moral, por exemplo, de vício, né? Volte a sua atenção para isso. Encare essa dificuldade. Olhe para ela, reflita sobre ela, busque ajuda, né? Seja um psicólogo, numa casa espírita, em outro ambiente religioso, em livros. Medite sobre você, medite sobre o seu comportamento e acredite que muitos estão para lhe ajudar, né? E quando a gente dá um passo em direção ao bem, não tenha dúvida, né? O nosso coração e o coração de muitos se alegram. Então, estejamos aí à disposição do bem. Esse bem que está próximo, mas também o bem da fraternidade. O bem que está diante de nós, está em nossas mãos, né? Não tenha medo, não tema, né? Jesus é com você, né? Se alegre, se desafie a fazer o bem. Olha só, muitas pessoas têm projetos de ações, né? Ações que vão beneficiar outras pessoas. E muitos desses projetos, eles ficam ali na gaveta, né? Você tem a vontade de fazer um trabalho voluntário, por exemplo, e fica ali na gaveta, fica ali na gaveta, e o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Pois bem, né? Não deixa o tempo passar, né? E sem você tomar atitude de mudar o seu comportamento, né? De servir com o bem, porque toda vez, né? Toda vez que a gente faz o bem, né? A um pequenino, é o próprio Cristo que fazemos. Foi isso que ele nos disse, isso que ele nos ensinou, né? Toda vez que fizeste a um pequenino, foi a mim mesmo que fizeste. Então, olhemos nos olhos dos nossos irmãos, né, entendendo que ele tem dificuldade, que ele é imperfeito, como nós, né? Mas que ele vai progredir, né? E que a gente pode olhar nos olhos dele e buscar, né? Buscar Jesus ali no nosso irmão, para que independente do que aconteça, a gente esteja fortalecido com a ação do bem. Fazer o bem, né, ter esse entendimento de buscá-lo é um grande privilégio. Naturalmente, como disse anteriormente, nós queremos que o bem nos cerque. Isso é natural. Mas é preciso que a gente tenha iniciativa, né, de ali estar buscando fazer o bem, né? Tem um livro que chama Estante da Vida. Ele é assinado pelo Humberto de Campos e ele tem várias histórias, né? Psicografado por Chico Xavier. Tem várias histórias, é lindo. Uma das primeiras fala sobre a vida de Marilyn Monroe. Então, aquele é o pós-vida dela. As pessoas curiosas ali podem buscar esse conto, que é bem interessante. E dentro do livro tem muitos fantásticos. Lá narra a história de uma médium chamada Silene. Silene, ela ficou viúva cedo e ela se devotou ao serviço do bem. Naturalmente, quando ela se colocou à disposição do bem, um benfeitor se aproximou, né? E ali selou o compromisso de auxiliá-la. Na prática da mediunidade, né, Silene recebia um grupo na sua casa, né? E esse benfeitor ali acabou auxiliando a todos, seja no conselho, né? Seja no auxílio à saúde dos filhos, né, a problemas de saúde relacionados da própria pessoa. Então, foi auxiliando, 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 e todas aquelas pessoas que visitavam a casa de Silene, né, falavam muito bem do benfeitor. Né? Olha, esse benfeitor,
né? Ele é maravilhoso, eu devo muito a ele, né? Ele é fantástico, nunca eu vou poder pagar, né, o que ele me fez. Bom, depois de 5 anos, esse benfeitor auxilia, auxilia, auxilia. Ele chega numa reunião com todos ali e fala: olha, meus irmãos, todos nós, todos foram beneficiados, todos. Agora chegou a hora do trabalho. Agora chegou a hora da gente seguir a orientação de Jesus, da gente buscar o doente, ir ao encontro dele e auxiliá-lo, buscar, né, o órfão, buscar aquele que não tem um alimento, buscar aquele que passa por dificuldades emocionais, né? Então vamos dividir aqui em grupos, cada um vai ter uma tarefa, né? E dentro da sua jornada, né, da semana, a gente vai ter uma tarefinha para você ali ajudar. Na semana que vem, nós retornamos, né, para finalizar esses ajustes e começar cada um, né, na seara de Jesus, realizando o trabalho do bem, realizando, né, sendo ali ferramentas nas mãos divinas. Passa a semana, ele chega no ambiente, encontra a irmã Silene em prece, e no ambiente não tinha mais ninguém, só tinha ela, né? Então, é muito normal, né, esse tipo de comportamento. Eu acredito que não seja surpreendente a nenhum de nós, né? Nós temos aí essa facilidade, né, de buscarmos, né, o que é melhor para a gente. Mas seguir a Jesus, seguir a luz do mundo, né, é buscar ter atenção a tudo que está ao nosso redor e não deixar a oportunidade de fazer o bem, né? Naturalmente, os apóstolos ali, depois da ida do Cristo, eles passaram por dificuldades, né? Muitos se juntaram na casa do caminho para ali cuidar, né, dos doentes. E nesse livro também tem um ponto que fala de uma experiência de Tiago. Tiago, ele era mais preso ao judaísmo, né? Ele era mais preso ao tradicionalismo. Então, quando ele começou a ver algumas coisas acontecendo ali na casa do caminho, isso começou a incomodá-lo, né? Então, ele estava ali auxiliando Pedro e os demais, mas, né, ele não conseguia permanecer naquele ambiente, o que muito incomodava. Então, chega um momento, ele sai da casa do caminho e vai, né, sai de Jerusalém e vai para Nazaré, um pouco distante. E ele acampa e fica lá contemplando a natureza em oração, né, em oração, 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 pedindo que Jesus chegue, né, pedindo para Jesus ir de encontro a ele. Ele passou um bom tempo em oração, né, várias semanas, vários meses. Em uma determinada noite, ele observa uma luz no céu descendo, e quando ele olha mais distante, ele vê a figura de um homem. Ele observa, olha um pouco mais e reconhece Jesus. O coração dele dispara. A emoção de ter com o nosso amado Mestre, né, faz com que Tiago vibre, né, de uma forma muito animada. E ele vê aquele homem caminhando, se aproximando, é Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus, né, para falar com o Mestre. E ali Jesus não para, Jesus continua caminhando e Tiago tem que acompanhá-lo. E aí Tiago começa a falar com Jesus: olha, estou aqui orando, né, olha, aguardando você chegar, aguardando esse encontro. Jesus não pode apenas parar um pouquinho, né? Para aqui para conversar comigo. E aí Jesus segue caminhando e conversando com ele. Não, Tiago, tudo bem, está muito bem, vim aqui, né, ao seu encontro, mas eu não posso parar. Aí Tiago, mas nossa, pode parar, para um pouco. Não, não posso parar, né? Você está aqui em oração, isso é muito bom, é maravilhoso, mas eu estou a caminho de Jerusalém, estou a caminho, né, dos outros apóstolos, estou a caminho
dos doentes, estou a caminho dos necessitados que ali estão sendo cuidados pelos seus irmãos, né? E aí Tiago reflete sobre a situação, né? Questiona ainda um pouco mais Jesus, mas consegue entender, né? Que Jesus tem um tempo para todos nós. Ele nos ama, né? Mas naturalmente ele veio, né, em busca dos doentes, dos desgarrados, e todos nós nos colocando à disposição desses irmãos, né, que estão em condição de sofrimento, nesse encontro com essa ação do bem, nós estamos ali também, né, nos encontrando com o Cristo, né? Isso é muito interessante, porque naturalmente, né, é o caminho do bem que resta para todos nós, porque alegra o nosso coração, porque dá sentido a todos nós, nos traz um propósito. E esse bem, né, essa compreensão de buscá-lo, de fazê-lo, né, em toda oportunidade que temos, né, é algo que vai nos acompanhar não só nessa trajetória encarnatória, né, nesse momento que estamos vivenciando aqui na nossa existência, mas na vida futura e nas próximas oportunidades encarnatórias, porque o bem é o único sentido que temos. Então, que possamos, né, ter esse entendimento. Seguir a Jesus é fazer o bem incondicionalmente, é buscar aprender com tudo que nos cerca, né, e conseguir se traduzir em bondade, em indulgência, em perdão, né? E, naturalmente, né, temos as nossas dificuldades, mas não percamos a esperança, porque com a nossa vontade nós vamos conseguir, né? Com o ensinamento de Jesus, né, com ele ao nosso lado, nós vamos conseguir. Com a clareza que o Espiritismo nos traz, né, nós temos a possibilidade de compreender um ponto de vista, né, uma forma de raciocinar, de ver as coisas diferente de ontem. E é só isso que nós precisamos nessa caminhada do bem. A gente não precisa sonhar tão alto, né? A gente não precisa imaginar um super projeto, por exemplo, social. A gente não precisa imaginar isso. A gente só precisa entender, né, que nessa caminhada que estamos, né, nós somos vitoriosos se hoje formos um pouco melhores que ontem. E se seguirmos com esse compromisso, um pouco a cada dia, um pouco a cada dia, um pouco a cada dia, né? Quando a gente olhar para trás, a gente não vai se reconhecer mais, né? A gente vai observar que o nosso coração ele não bate mais como antes, né? Que o nosso coração ali ele está sintonizado com o amor de Jesus e a gente ali está pronto para se abdicar do que nos é necessário. A gente está pronto para a próxima lição, né? A gente está pronto para se fazer menor, né? Para que o outro consiga crescer, consiga se desenvolver. A gente está pronto para compreender as coisas que nos cercam, os irmãos que nos cercam. E aí a gente entende que qualquer pessoa, né, qualquer circunstância, e até mesmo esse planeta que está aqui, que todos estamos, é um enorme presente de Deus, né? E tudo isso que nos é colocado é para que simplesmente a gente progrida, né? Então, abracemos a Jesus com todo o nosso ânimo, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento, né? E caminhemos com muita esperança que a renovação ela vai ocorrer no nosso coração, né? O bem vai prevalecer, o amor nós iremos aprender, né? E não só nós, todos que convivem com a gente, todos, 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 todos. O bem e o amor é o sentido, é a nossa direção, né? Tenhamos a paciência, a paz, a tranquilidade, né? Que o amor ele vai prevalecer. Então, meu querido irmão, né? Que possamos seguir com alegria, sorrindo, porque estamos com Cristo. E não se esqueça, né? Esse mês de dezembro
Vamos presentear a Jesus, né? Como podemos presentear o nosso amado Mestre? Por que não nos esforçarmos um pouquinho mais em corrigir uma determinada conduta, né? Um sentimento que ainda não está alinhado com a moral do Cristo, né? Por que não perdoar, né? Por que não se esforçar para se aproximar de alguém que temos ali um pouco de dificuldade, mas ali juntos com Jesus em oração, por que não, né? Tentarmos em paz, com harmonia, né? Por que não presentearmos de forma consciente, fazermos uma ação consciente, presentearmos a Jesus dessa forma. Naturalmente, dezembro também é um mês onde a solidariedade ela reluz no nosso orbe, né? Então estejamos também dispostos, né, a lidar com os nossos preconceitos, a fim de que eles não limitem a nossa possibilidade de fazer o bem. Todos nós temos preconceitos, mas é importante que a gente analise constantemente a nossa conduta, os nossos pensamentos, né? Coloque diante de nós as lições de Jesus e busque renovação. Renovação com a orientação do nosso amado Mestre Jesus. Tá? Então, queria agradecer, né, ao irmão Jacob, né, pela oportunidade. Né? Quero agradecer também a sua intenção, né, que possamos cada um dentro das nossas possibilidades, né, refletir, né, sobre as lições do Cristo, né, e se perguntar, né, constantemente, né, do nosso compromisso com Jesus, do nosso compromisso com Deus, para que isso seja algo tão forte, que nada venha, né, a nos desvincular do Pai, né, nada venha a fragilizar a nossa fé, né, que a gente vivencie essa experiência, né, somando cada oportunidade, né, de entendimento nas nossas relações, tudo, somando tudo, a nossa fé, fortalecendo-a cada vez mais, né, se resignando, se apacentando e seguindo, sorrindo, né, porque Jesus é nosso amigo, é nosso irmão, é nosso orientador, né, ele nos ama, ele é comprometido com você, ele é comprometido comigo, com todos. E além do Cristo, nós temos o Pai ainda, comprometido com cada um dos seus filhos. Né? Então, tenhamos, né, a tranquilidade e a alegria em servir a Jesus, seguindo, trabalhando aonde quer que nós sejamos solicitados, trabalhando com amor, no lar, né, na onde tiramos o nosso sustento, nos ambientes que frequentamos, nosso Pai sempre vai nos disponibilizar a oportunidade de serviço. Estejamos atentos e compromissados em carregar a nossa velhinha de luz, né, essa luz nos dada por Jesus. Então, muita paz, muito amor, muita harmonia a todos vocês, né? Desejo um final de ano maravilhoso, né, e que possamos seguir, né, seguir olhando um nos olhos dos outros, né, e buscando sempre o caminho do bem. Muito obrigado. Agora a gente ainda vai aproveitar você mais um minutinho, Paulo. A gente vai querer fazer aqui a nossa prece de encerramento e queremos que você faça isso para a gente, tá bom? Bem, tá bom. Você faz a nossa prece aí, por favor. Ok, então os que desejarem podem fechar os olhos e que possamos juntos pensarmos, direcionar a nossa mente a Deus, nosso Pai, para agradecê-lo pela oportunidade que temos aqui de convivermos uns com os outros, de apreciar toda essa beleza da criação de Deus, a natureza, né, os pássaros, as plantas, os outros animais, as paisagens, tudo isso, né, que só de olhar renova as nossas forças. Agradecer ao Pai por nos oportunizar, né, aprendermos
com Jesus, conhecermos a figura do Mestre, que Jesus possa ser a luz mais forte em nossos corações, para que diante das diversas situações de aprendizado que nos surjam, que nós possamos recordar do nosso amado Mestre, apacentando o nosso coração, né, tendo tranquilidade, tendo a paz e a coragem de enfrentar a tudo que nos chegue, enfrentar como cristãos, com amor, com bondade, com indulgência, com perdão, que possamos seguir para os nossos lares sob o olhar do nosso amado Mestre, dos amigos benfeitores, e que a luz de Jesus, a luz do Pai que está em cada um, que possamos cuidar dela com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, para que cada vez mais ela cresça em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. E para você que está conosco, você mesmo que vai assistir depois, não importa, Feliz Natal. Mas um Natal você pode ter festa, pode ter presente, pode ter comidas, pode ter encontros, pode ter viagens, mas sobretudo que tenha Jesus, a luz do mundo, não é, Paulo? O sentido do Natal. É Jesus. isso aí. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a vocês que participaram. Tudo de bom. Aproveitemos bem o Natal, em nome de Jesus. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.